Multiversal Flaviano. Aqui está a grande questão, né, que eu vou mostrar para vocês. O porquê que existe a contradição em João e os sinóticos. Né? E a gente nunca entendia isso, né, o porquê que essa diferença. Então, quando a gente enxerga por essa lente do conceito flaviano, a gente consegue entender o porquê. Porque os três sinóticos, eles são escritos quase simultaneamente, e é escrito por uma equipe. Aí você tem João escrevendo lá para frente, João está falando sobre anticristo, está falando sobre seitas heréticas que estão surgindo, ou seja, depois de 80, 90, né? Que é quando começa a surgir as primeiras seitas. Então, quando surge, ou quando é escrito os primeiros sinóticos, que é entre 70 a 81 ali, 82, não tinham cristãos, né? Não tinha essa preocupação ainda. Depois, com Paulo, que é criado as cartas e é começado a criar essas, e ali começam outros caras pegando a mesma ideia, embalando, e cada um criando a sua equipe para vender Avon, cada um ganhando dinheiro, tá? Então, isso aí eu expliquei em outros vídeos aí da Maratona Paulo, tá? Então, veja que é muito importante, o Marcos, que é o primeiro, o autor já explica, ele já diz aqui o que é o JC, ó. Começo do Evangelho de JC, ele é o quê? O Filho de Deus, tá? Veja que ele não está dizendo que é o Filho do Homem. Por que ele não diz isso? Porque o Filho do Homem aqui é Tito, que é Tito que vai cumprir as profecias dele, mano. Como está escrito nos profetas, eis que envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará o teu caminho, tá? Então veja que o JC, ele prepara o caminho, assim como o João Batista preparou o caminho do JC, o JC ele prepara o caminho de quem? Do Filho do Homem, tá? É esse o objetivo da criação desse personagem. Aí, por exemplo, ó, nos sinóticos aqui, o Filho do Homem é Tito, tá? Eu explico isso num vídeo com vários detalhes, ó. Mateus vai dizer o seguinte, ó, o Filho do Homem vai, como de fato está escrito a respeito dele. Veja, ó, o Filho do Homem vai, como de fato está escrito a respeito dele. Ele não está dizendo como está escrito a respeito de mim, da minha pessoa. Ele está dizendo, ó, o Filho do Homem tem algo escrito a respeito dele, ou seja, o JC é o Filho de Deus falando do Filho do Homem, ó. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, tá? Ele não está dizendo, mas ai daquele que me trai. Ele está dizendo, ai daquele que trai o Filho do Homem. Ele está se referindo a outra pessoa. Melhor seria jamais haver nascido, tá? E aí a gente vai saber que esse filho do homem é Tito, tá? Então veja que ele não é o filho do homem. E aí Marcos, ele vai dizer o seguinte, ó, novamente o sumo sacerdote perguntou e disse, você é o Cristo, o filho abençoado? E ele disse, eu sou, e aqui, ó, a grande sacada, ó, e vereis o filho do homem sentado à direita do poder vindo nas nuvens. Ó. Ele diz, eu sou o filho do abençoado, e vereis o filho do homem. Veja que ele não diz, vocês vão me ver sentado à direita. Ele não diz, vocês vão me ver. Ele sempre está dizendo, ó, vocês verão o filho do homem sentado. Ou seja, ele está falando de uma outra pessoa. E a gente sabe disso porque em Guerra dos Judeus, Joséfo diz que pessoas viram cavalos e soldados vindo sobre as nuvens. Joséfo ele está se utilizando do livro de Marcos para criar essa história dele, tá? Porque ele não ia inventar isso num livro falando sobre guerra. Né? Então, essa passagem de Joséfo, que ele fala que pessoas viram exércitos nas nuvens, ele está tirando de Marcos, porque Marcos foi escrito entre 70 e 71, aí depois Guerra dos Judeus é escrito depois, tá? E aí depois de Guerra dos Judeus, Mateus e Lucas copiam esses três, tá? Agora, veja aqui, João, o que que diz, ó. Presta atenção como é diferente a história, ó. Em João, o JC é o próprio Filho do Homem, ó, aqui que vai dizer João 6. E disse ele, ó, em verdade vos digo que, se não comerdes da carne do Filho do Homem e beberdes seu sangue, não tendes a vida vós. Quem come a minha carne, ó, e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu vou levantá-lo no último dia. Ou seja, ele é o próprio Filho do Homem aqui. Não é mais o Tito, não é mais uma terceira pessoa. Aqui, ele próprio é o Filho do Homem, tá? Então, existe o JC para todo tipo de seita, tá? Então, cada seita que se criava, eles criavam um novo JC. Então, o autor de João aqui, o JC é outro, não é o mesmo dos sinóticos, tá? Que aqui o Filho do Homem é o próprio. Ó. Vai dizer aqui, ó. Então lhe disse o JC, quando levantardes o Filho do Homem, sabereis que eu sou ele, tá?
Veja que ele não está mais dizendo que é outra pessoa na terceira pessoa. Ele é o próprio, né? Então veja que não é contradição isso. Quando eu não conhecia o conceito flaviano, eu achava que era contradição. Mas quando você sabe que o objetivo do autor é outro, tá? Fala filosofia, beleza? Então veja que isso é muito interessante, né? Aí você consegue entender o porquê, o motivo, tá? Então, o único jeito de você entender as sátiras, o motivo do autor estar escrevendo aquilo, o porquê existe essa tal de contradição. Então, quando você sabe quando o autor está escrevendo e qual o objetivo, você consegue entender o porquê. Então, não existe, então, essa contradição de os sinóticos está dizendo que o Jesus está falando do Filho do Homem na terceira pessoa e em João está dizendo que ele é o próprio Filho do Homem. Por quê? Porque em João é outra história, ele não está preocupado mais com a guerra, não existe uma profecia em João falando sobre a guerra dos judeus, tá? Não existe uma. A única profecia que ele faz sobre a destruição do templo, ele fala assim que ele é o próprio templo. Então veja que não existe mais a guerra dos judeus. Ali essa coisa de matança, de perseguição, né? As profecias de Jesus dizendo que vocês vão ser perseguidos, não sei o que lá. Né? Você tem um anti-judaísmo ali em João, mas é diferente do sinótico, tá? Então, o motivo dessa contradição é isso, tá? O objetivo do autor ali era outro. Então, veja, filho do homem nos sinóticos era Tito Flávio, é uma terceira pessoa. Em João, ele diz, eu sou o filho do homem. Por que ele está dizendo isso? Porque é outra equipe, né? na outra live que eu trouxe, por exemplo, no final de João, você pega dizendo, esse discípulo testificou isso e nós aprovamos isso. Ou seja, nós é quem? Nós é uma equipe. Tá? Então, existia uma equipe literária dos flavianos criando os sinóticos e existia outras equipe escrevendo texto de Paulo, escrevendo outros apócrifos, tá? Sempre são várias, né? Então, várias equipes ali vendendo a Avon. Então, veja, ó, o Jesus nos sinóticos era o Filho de Deus. Em João, ele era o próprio Filho do Homem, tá? É isso que pensamos, são as conclusões a que chegamos, com os conhecimentos que temos disponíveis até o presente momento, sob censura e salvo melhor juízo. Versão Flaviana. O Novo Testamento em seu verdadeiro contexto.